Mas vamos lá. A gente teve nessa terça-feira, dia 7, a troca do Paulo Pimenta pelo Sidônio Palmeira na Secretaria de Comunicação, mas que tem status de ministério, né? É um ministério com nome secretaria, né? O Paulo Pimenta agora ele volta para a Câmara dos Deputados. O presidente Lula trocou o comando da SECOM, saindo o Paulo Pimenta, entrando o Sidônio Palmeira. O Sidônio foi o cara que coordenou a propaganda eleitoral do Lula em 2022. Foi o responsável pela campanha eleitoral de mídia, né? A campanha propriamente dita, como as pessoas conhecem, né? Programa de televisão, internet, material, enfim. A expectativa que se tem, que se fala no governo, que se fala nas redes, que se fala em todo canto, é que com o Sidônio, a comunicação do Lula passe a ser mais digital. Essa coisa do digital agora, que está todo mundo falando, enfim, que tem que ser digital, que o governo é analógico, toda essa coisa toda aí. Né? Então, a expectativa é que, tendo uma comunicação mais digital, o governo tendo uma comunicação mais digital, isso faça melhorar os índices de aprovação do governo Lula, que já está há algum tempo estagnado ali, num meio a meio entre aprovação e reprovação. A figura do Lula ela é mais aprovada que reprovada, mas o governo está sempre no meio a meio ali. E eu, sinceramente, gente, eu não acredito que teremos esse resultado, tá? Esperado. Né? A comunicação do governo virou a geni da vez. E a comunicação se atribui o que se entende por sucesso ou insucesso no governo. Só que o problema que nós temos, que estagna os índices de aprovação do governo Lula, é um problema político. Né? Problema político e de perfil do eleitorado brasileiro nessa quadra histórica. Na política, o problema é que, por mais que o governo Lula 3 tenha entregado muito, tenha feito o país voltar a crescer economicamente, aumento de PIB, com aumento da renda, aumento de empregos, inclusive aumento de empregos formais, aumento de investimentos, falta ali algo novo a ser apresentado para a população brasileira. Não temos apresentado, o governo Lula não tem apresentado, né? Nós não temos apresentado nenhuma novidade que faça as pessoas sonharem, digamos assim. Programas como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Farmácia Popular, ou ações como expansão das universidades e institutos federais, concursos públicos, enfim. Esse tipo de coisa já era questões, já eram ações, já eram algo pertencente à vida dos brasileiros. Tanto que quando o Bolsonaro extinguiu o Bolsa Família, ficou um tempo sem Bolsa Família, e logo ele voltou com o Bolsa Família, dando o nome de Auxílio Brasil. Não era o mesmo programa, tá? Não era o mesmo programa, tinha outras características, mas ele volta com algo parecido, porque, por exemplo, o Bolsa Família já era parte da vida dos brasileiros. E por mais que as ações retomadas nesse governo Lula sejam importantíssimas e que, de fato, melhoram a vida das pessoas, essas coisas todas, elas já existiam. Né? Então, é meio que se tornou uma obrigação aos olhos do eleitorado médio. Né? Você tem ali, volta Minha Casa Minha Vida, volta Bolsa Família, valorização do salário mínimo, todas essas questões aí, que para o eleitor médio, isso é uma obrigação. Já era para estar aí, já fez, né? Como é que não tem mais? Né? Então, essa é uma coisa. Esse é o problema político. Esse é o problema político que precisa resolver. Né? E a segunda coisa é em relação ao perfil do eleitorado. E aí nós temos, em relação ao eleitorado brasileiro, nesse momento, duas questões básicas, na minha avaliação, que jogam aí, que influenciam nessa questão
dos índices de aprovação. Porque a troca na SECOM é justamente por isso, né? Virou a GNI, virou um discurso único sobre o problema do governo ser a comunicação e o que é que na comunicação tem que ser feito, virou um discurso único, e o Lula trocou o Paulo Pimenta pelo Sidônio. Mas vamos lá. A primeira questão em relação ao eleitorado, do perfil, é o seguinte: hoje nós temos uma calcificação do eleitorado e ele está mais definido eleitoralmente, né? E isso reflete, inclusive, nas avaliações de governo. Quem é mais à esquerda aprova o Lula, quem é mais à direita reprova o governo Lula. O centro do eleitorado ele flutua de acordo com o momento político, etc. Vai ali. Então, salvo grandes mudanças na economia ou na vida das pessoas, mas quando eu falo mudanças que realmente impactem a vida das pessoas, tal qual foi nos 2 primeiros governos do presidente Lula, né? Tem que impactar mesmo, né, nessa mesma intensidade, mas não dá para ser com as mesmas ações. Essa realidade de avaliação de governo, etc., tende a não mudar, tende a ficar ali como está, né? O Zé Disseu tem dado entrevistas, ele tem falado que a sociedade brasileira está mais politizada. É nesse sentido que ele está dizendo, né? Ou a sociedade brasileira, o eleitorado brasileiro está mais convencido de que campo político pertence, ou gosta, ou aprova, ou concorda, ou vota, enfim. Então, isso está muito rígido no eleitorado brasileiro. Então, é evidente que poucas coisas vão fazer mudar aí a opinião dos eleitores brasileiros nesse momento. Segundo, que nós temos que é muito importante, que tem a ver direto com a comunicação, é que o eleitorado de Lula prefere consumir política pela televisão e não pelas redes sociais, não pela internet. Pelas redes sociais, quem prefere consumir conteúdo político, consumir política, é o eleitorado de Jair Bolsonaro. O Instituto Quest, ele tem feito pesquisas nesse sentido e tem mostrado isso muito bem. Essa aqui é a última pesquisa de avaliação de governo feito pela Quest, né, que está na tela aqui agora. Perdão. E vocês podem ver aqui, ó, Quest, 10 de dezembro de 2024. Então, como a gente vê aqui, ó, a maioria do eleitorado do Lula se informa sobre política pela televisão. A maioria do eleitorado do Bolsonaro, maior parte, né, não mais da metade, se informa pelas redes sociais. Vejam que a gente tem quase uma relação inversa aqui, né? O eleitorado do Lula, que prefere as redes sociais para se informar, está em 28%, enquanto 29% no Bolsonaro, 44% TV e 42%. Então, isso também é um complicador, né? E isso também é um complicador nesse sentido. Então, sem mudar o hábito de mídia do eleitorado, será que a mudança na SECOM fará eleitores de Bolsonaro migrarem para o Lula? Se a ideia é ser mais digital, esse tem que ser o objetivo. Ou mudar o hábito de mídia do eleitorado mais à esquerda. Tem um sintoma que deixa bem claro essa coisa que eu falei, né? Um comportamento nas redes que exemplifica muito isso que eu estou falando, né? Nos perfis nas redes sociais mais alinhados à esquerda, o que mais a gente vê são cortes de programas de televisão, especialmente a Globo News. Nos perfis da extrema-direita, a gente não vê isso. O que a gente vê, na verdade, é autoengajamento. Eles engajam os seus próprios conteúdos, os sites alinhados à sua visão política, etc. Enfim. E enquanto os perfis alinhados à esquerda compartilham televisão. Então, se o nosso eleitorado prefere a televisão, se o que está nas redes é o da extrema-direita, é o eleitorado da extrema-direita, o centro da mudança da comunicação tem que ser mesmo tornar o governo mais digital. Será mesmo que é esse o problema?
A gente precisa refletir sobre isso. Acho que é preciso aguardar para ver como as coisas vão ficar, se teremos boas mudanças a fazer na comunicação do governo e se elas trarão o efeito esperado. Isso é o tempo que vai dizer. Na minha avaliação, é evidente que tudo sempre pode melhorar, tudo sempre se tem algo a se fazer, evidentemente não existe nada pronto e acabado, mas eu não sei se o governo tem que ser mais digital. Eu acho que o governo tem que buscar falar com mais pessoas, saindo da mídia hegemônica, não dar um pé na bunda dela, não há conjuntura para isso, mas dialogar para além da chamada mídia progressista, pelo menos aquelas com mais alcance, procurar falar com as imprensas locais. Teve um período aí, quando o Paulo Pimenta estava no Rio Grande do Sul, que o Lula começou a falar com imprensa local. Quando ele ia a algum estado, alguma cidade, ele começou a falar com a imprensa local. E aquilo, inclusive, aquele momento, enfim, não foi só isso, evidentemente que não foi só isso, tem a coisa do Rio Grande do Sul, né, o efeito positivo da ação do governo federal, uma série de situações ali, mas deu uma melhorada na avaliação do governo naquele período ali. Porque o Lula estava falando sem filtro. Veja, se o Lula vem aqui para Maceió e ele fala 1 hora sobre obras, realizações do seu governo, e fala 2 minutos sobre relação com o Congresso, a mídia nacional vai puxar pela relação com o Congresso. Mas a mídia local aqui em Alagoas vai falar das obras, entregas, enfim, aqui no Estado. Então, nessa parte da população, ou seja, o eleitorado em Alagoas, vai ter mais acesso a informações sobre entregas do governo, enquanto a mídia nacional vai pensar aquela falinha dele sobre relações do Congresso. Isso vale se ele for a Paraíba, se ele for ao Rio Grande do Sul, se ele for Santa Catarina, se ele for o Acre, se ele for a Roraima, se ele for a Goiás, a qualquer estado. Porque, para a mídia nacional, e aí necessariamente não é isso um problema de juízo de valor de editorial, é mais interessante, orna mais com o seu noticiário, falar das relações de poder, de Congresso, entre Executivo, o Parlamento, o STF, do que ele chegar e falar assim, ó, o Lula entregou 2 institutos lá em Alagoas e 2 estradas foram reformadas. Tá. Para a mídia nacional, mais interessante, o Lula diz que o Congresso está bem, que está tudo certo, que está tudo ruim, que o STF é feio, que o STF é bonito. Então, eu acho que a mudança principal a ser feita aí é o Lula falar com as mídias locais, com a imprensa local dos estados. Existe conteúdo voltado aos estados, tem canais de WhatsApp, que recebe, um monte de conteúdo até demais. É tanto conteúdo que ninguém assimila. Você não absorve aquilo também. Também o problema não é volume de informação. Então, esses são os tipos de ajuste que, na minha avaliação, são mais prioritários a serem feitos.